Beleza, pessoal. Vou esperar mais 2 minutinhos aqui para o restante acabar de entrar, tá legal? Pessoal, vou começar. Caso eu termine mais cedo um pouquinho, eu vou abrir o microfone de vocês para vocês perguntarem. Tá? Eu sei que a turma gosta muito de perguntar, gosta muito de tirar dúvida. Aí vocês podem perguntar, que se você tiver vergonha de perguntar ao vivo aqui, né, manda uma mensagem de texto que eu respondo para vocês. Legal? Vamos falar agora de outra doença neurodegenerativa. A gente acabou de falar do Alzheimer, vocês viram agora, né? Que o Alzheimer é uma doença aí que a pessoa começa a perder a memória, porque o cérebro tende a diminuir pela morte de neurônios. Vocês acabaram de ver. Mas eu quero que vocês deem uma boa lida no capítulo do livro. Tá? O livro também tem muita coisa importante lá. Como eu só tenho 40 minutos aqui, às vezes nem é isso, né? Meia hora. Então a gente acaba não passando todo o conteúdo que está no livro. Então é bom vocês também derem uma boa lida no livro para estar aprendendo. Tá legal? Agora a gente vai falar de uma outra doença que eu acho que vocês também já viram em algum lugar, já perceberam. Vamos falar de Parkinson. Mal de Parkinson. É aquela doença que geralmente a pessoa ela tem aquele tremor no braço. Já viu? Fica a vida inteira tremendo. Quem lembra o antigo Papa? Não é esse que tá, não. Nem o outro que pediu conta. É um antes, tá? O Papa João Paulo II. Ele tinha Parkinson. Então, é aquela doença que a pessoa ela tem um tremor numa determinada região, pode ser no braço, pode ser na perna, e aquilo é a vida inteira, ela não para aqui, né? Aquilo lá vai ser até o fim da vida dela. Então, nesse caso, o mal de Parkinson também é uma doença que vocês podem um dia trabalhar com um paciente com essas características. Como que vocês vão poder dar assistência a um paciente assim? Vamos aprender. Vamos entender da doença agora e aprender como é que vocês vão fazer com o papel do cuidador. Tá bom? Novamente, vamos compartilhar a tela aqui. Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês. Doença de Parkinson, que é o capítulo 16 do livro. Como essas duas doenças são neurodegenerativas, então eu juntei as duas numa aula só. Tá? Se fosse aula presencial, uma hora eu falei de Alzheimer, outra hora eu falo de Parkinson. Então, como a gente não tem aí aula presencial, é só a parte teórica, então eu estou aqui mostrando para vocês a parte teórica em 40 minutos, tá? Doença de Parkinson. Vocês estão vendo aqui a foto da mão da pessoa tremendo, aquela mão trêmula. Professor, é só essa a característica do Parkinson? Visivelmente pode ser, mas psicologicamente essa pessoa ela tem muito mais agravos. Tá? Então, se vocês conhecem alguém com Parkinson, já viram alguém com Parkinson, não é somente aquele detalhe daquele tremor que ela vai ter numa região. Ela tem outras características que também vão, ao longo do tempo, piorando no seu corpo, principalmente na questão psicológica. Então, vamos lá. O Parkinson é quase igual, olha só, quase igual ao Alzheimer. O Alzheimer a gente perde neurônio. O Parkinson também, tá? E olha só, o Parkinson é uma doença crônica que acomete o sistema nervoso, tendo como sua principal característica a morte de neurônios, igual ao Alzheimer. Só que no Parkinson, é uma região específica da morte de neurônios. O Parkinson, praticamente eu perco o neurônio do cérebro inteiro. Agora, o Alzheimer. Agora, o Parkinson é quando eu perco neurônios na região do meu cérebro que coordena a minha parte motora. Então, olha só, morte de neurônios da região do cérebro responsável pelo controle motor muscular. Tem uma região do nosso cérebro que controla os nossos movimentos.
Ó, esse abrir e fechar da minha mão, a minha fala aqui, né? Porque eu estou mexendo a boca, o meu andar, tudo tem uma região do cérebro que coordena. O meu cérebro coordena os meus músculos. Então, nesse caso, é a perda de neurônio, a morte de neurônio, na região do cérebro que coordena essa parte motora do corpo. Por isso que a pessoa começa a ter esses tremores. Mas é só o tremor, professor? Não. Não é só o tremor. O tremor é uma característica nata do Parkinson. Mas não é somente isso. Tá legal? James Parkinson foi quem descobriu o mal de Parkinson. Tá vendo que essas doenças, a maioria delas recebe o nome do seu descobridor. Então, James Parkinson, esse senhorzinho bonitinho que vocês estão vendo aí na tela também. Ele foi farmacêutico, esse cara foi tudo. Ele foi farmacêutico, ele foi cirurgião, ele foi geólogo, mexia até com a parte de geografia. Paleontólogo, adorava buscar fóssil de dinossauro aí no meio das pedras. E até ativista político ele foi. Tá? Ele descobriu a doença, olha só, em 1817. Faz quase mais de 200 anos que ele descobriu essa doença. Tá? Então faz tempo. Então, James Parkinson. E ele classificou essa doença como paralisia agitante. Professor, mas não bate as palavras. Como é que uma pessoa tem uma paralisia que é agitante? Se a paralisia tem que estar parado, não tem? Não. Olha só. Não é porque ocorre a morte de neurônio que a pessoa ela não vai ter mais aquele movimento. Simplesmente esse movimento ele não coordena mais. A pessoa não coordena mais. Quem tem o Parkinson, o tremor da mão, por exemplo, que é uma característica, ela não faz porque ela quer. É porque o próprio sistema nervoso faz ela ter aquele espasmo muscular, faz ela ter aquele tremor. Mas não é porque ela quer, não. Tá? Então é uma paralisia, considera porque tem a morte de neurônio. Mas, ao mesmo tempo, é agitante. Porque são impulsos elétricos desorganizados que a pessoa vai ter e ela vai ter esse tremor. Tá? Então, assim, para vocês entenderem como é que é o fundamento da doença. Quando vocês estiverem trabalhando com alguém com Parkinson, vocês não vão, tipo, explicar isso, querer, né? Vocês vão apenas tratar da pessoa. Mas eu quero que vocês entendam por que ela está naquela situação. Então, é um problema também neurodegenerativo. Uma doença neurodegenerativa. Porque mexe com morte de neurônios. Nesse caso do Parkinson, voltado à parte motora da pessoa. Tá bom? Lembra o CID? O Alzheimer era CID-30. O Parkinson é CID-20. É o G20. Então, olha só. Alzheimer, G30. Parkinson, G20. Tá? O G agrupa doenças neurodegenerativas. Então, eu sempre passo o CID para vocês aprenderem, para quando um dia for prestar um concurso, alguma prova, vai que o CID cai. Ou se vocês trabalham no hospital, vocês vão ver muito prontuário médico. Então, ela vai estar só CID. Qual que é a doença do paciente? CID alguma coisa. Aí você vai lá e, aos poucos, vai decorando as principais, já sabe que doença que é. Tá bom? CID-10, código G20, doença de Parkinson. Ou alguns chamam de mal de Parkinson. Tá? Mas é Parkinson mesmo assim. Pacientes com Parkinson apresentam sintomas como tremor de repouso. Ela pode estar deitada, dormindo, ela sempre vai tremer aquela região. Qual região? Dependente. É onde que lá no cérebro está atingindo a morte de neurônio. Pode ser uma área do meu cérebro que está coordenando a minha mão esquerda. Então, minha mão esquerda sempre vai tremer. Pode ser uma área do meu cérebro que coordena o braço direito. Aí é o meu braço que vai tremer, não é minha mão, é meu braço. Ah, uma região do cérebro lá que coordena minha perna esquerda. Então, minha perna esquerda a vida inteira vai ficar tremendo. Tá? Eu chamo de tremor de repouso. Mesmo a pessoa parada sem fazer nada, deitada, ela vai ter esses espasmos. Não tem como ela deixar de ter. Tá? Bradicinésia. O que é bradicinésia? Lentidão nos movimentos. Então, não é apenas a questão do tremor. Ela também vai desenvolver certa lentidão em todos os movimentos do seu corpo. É uma pessoa mais devagar um pouco. Tá? Então, para vocês entenderem que não é só aquela característica de tremor é visível. Mas, se vocês forem tratar um dia um paciente com Parkinson, vocês vão ver, ela vai ter um tremor numa região, mas ela vai ter também movimentos muito lentos em todo o corpo.
Então, isso eu chamo de bradicinésia. O que mais? Rigidez muscular. Essa pessoa, ela pode ficar muito rígida, ela pode ficar muito dura. Sabe quando você tenta levantar uma pessoa, ela faz aquela rigidez, ela tem aquele músculo muito duro, muito rígido. Você tenta dobrar o braço dela para esticar o braço dela, não vai, parece que está travado. Também pode desenvolver isso, tá? Uma rigidez muscular. Vai exigir de vocês, cuidadores, um esforço maior, talvez para virar, para dar um banho. No próximo módulo, que a gente for mudar de livro, eu já estou com esse módulo na outra turma. Vocês vão aprender como é que dá banho, vai aprender como é que muda o paciente de lugar, que chama Noções de Enfermagem. Tá? O próximo livro que a gente vai ver. É tudo prático. Vocês vão adorar aquele módulo lá. Então, eu ensino como é que você muda o paciente na cama. Nesse caso, quando a pessoa tem uma rigidez muscular muito forte, tem algumas técnicas. Vocês podem usar o lençol a seu favor. Tá? Tem toda uma jogadinha lá. Então, pacientes com Parkinson, por isso que é importante as aulas práticas, vocês vão aprender como é que vira, desvira, levanta. Tá? Desequilíbrio. A pessoa ela perde a capacidade muscular, a capacidade motora, rigidez, tremor, ela vai ter desequilíbrio. Então a chance dela cair é muito grande. Então sempre tem que ter um apoio perto, uma pessoa que possa estar dando uma força ali, né, para não deixar ela fazer sozinha as coisas. Lembra como é que as aulas vão se ligando? Lembra aquela aula que eu dei sobre segurança no ambiente familiar? Então, no ambiente residencial, por que das barras de apoio na parede? Para a pessoa se esgueirar, né? Para não se desequilibrar e cair. Banheiro, mesma coisa. Instabilidade postural. Ela não tem uma postura estável. Ela pode dar um passo e desequilibrar e cair, ela não vai ter aquela postura de ficar ereta toda, ela vai ficar meio torta, né? Meio corcundinha. Isso é uma característica de quem tem Parkinson. Tá legal? Aqui é o seguinte, conforme vai acontecendo a progressão da doença, é a mesma coisa do Alzheimer. Ela vai progredindo. Quanto mais o Alzheimer progride, mais memória você perde. No Parkinson, é mais ou menos as mesmas coisas, mas os sintomas já são mais físicos. Olha só, físicos e psicológicos também. Mas é uma doença que atinge muito a capacidade intelectual. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui um gráfico. A incapacidade e o tempo. Conforme o tempo vai passando, a incapacidade vai aumentando. Então o gráfico tende a subir, essa linha vermelha que vocês estão vendo aí. Tá? No começo da doença, a pessoa ela começa a ter aquela incapacidade de paralisia. Então, por exemplo, ela tem aquele tremor no braço, é como se fosse uma paralisia. Ela não consegue mexer aquele braço, ela não consegue usar aquela mão para escrever. Não a paralisia agitante. A característica é que ela fica tremendo, tremendo, tremendo. Mas é uma paralisia. Ela não coordena mais aquele braço. Tá? Aquela perna não coordena mais. Isso no começo. Conforme o tempo vai passando, ela pode desenvolver a paralisia bilateral. E aí ela tem um braço que treme e o outro também não funciona pela rigidez muscular. Olha como é que os sintomas vão se agravando. Tá? Isso porque lá no cérebro eu estou perdendo o quê? Neurônio que coordena meus movimentos. Por isso que aqui eu tenho a paralisia agitante, que é o Parkinson, o tremor, eu não coordeno mais essa mão, e do lado de cá, a rigidez muscular. Pode acontecer. O tempo vai passando, começa a ter muito desequilíbrio, queda, não consigo controlar meu corpo. Eu dou 2 passos e caio no chão, por quê? Desequilibrei, queda, não coordeno mais minha perna. Vocês já tiveram aquela sensação, sabe quando a perna dorme? Vocês estão, às vezes, algum agachado ou perna dobrada, que a perna começa a formigar, formigar, e você fala, nossa, dormiu. Tenta andar para você ver, você vai cair, você não consegue. Você não consegue ter força na sua perna. Você perde por um tempo, por alguns segundos, a capacidade de controlar a força da sua perna. Se você pisa com a perna que dormiu, você não consegue se apoiar nela. Você vai cair. É engraçado isso, tá? E ao longo do tempo, quando mais vai passando o Parkinson, a pessoa começa a ter problemas psicológicos. Começa a acontecer as demências, esquecimento, a capacidade intelectual de pensar, de raciocinar, e até mesmo vai começar a aparecer a alucinação. Lembra a alucinação que apareceu lá na esquizofrenia? Não estou dizendo que quem tem Parkinson vai virar esquizofrênico, mas estou dizendo alucinações. Gente, tudo que mexe no cérebro, o cérebro coordena o quê? Tanto a parte física quanto a parte psicológica.
Então, eu estou sofrendo a parte física, meus músculos estão rígidos, eu tenho uma paralisia agitante, não consigo mais controlar meu corpo. Ao mesmo tempo, eu posso começar a desenvolver alucinação, perder memória, demência, esquecimento. Então, o que mexe no cérebro é grave, tá? E é uma doença que acomete o cérebro, neurodegenerativa. Olha só essa imagem aqui. Presta bem atenção nela. Quem tem o celular aí, olha de pertinho. Características motoras do mal de Parkinson. Aqui é quem tem o Parkinson e é visível essas características motoras. Tá? Olha só. Inclinação do tronco para frente. É aquela pessoa que tem um tronco para frente, muito para frente. Eu vou aqui, ó, toda vez que eu for explicar, eu vou tirar o compartilhamento para vocês me verem. Pronto. Daqui a pouco eu volto à tela. Todo mundo tá me vendo aqui. Tela cheia, não tá? Beleza. Olha aqui em mim, ó. Eu vou levantar. Tirar o fone de ouvido aqui. Vocês estão vendo eu aqui, ó, reto. Não é apoiar a barriga, não, viu? É apoiar meu corpo aqui. Ó. Reto, ereto. Quem tem Parkinson já é mais tronco para frente. Anda assim, ó. Olha eu andando, ó. Tá vendo eu andando desse jeito? É mais ou menos uma característica de quem tem Parkinson. O tronco vem para frente, os braços ficam jogados. Isso é uma característica. Vocês me ouviram bem aí? Dá um joia para mim. Ouviram, né? Porque eu estou sem o fone aqui, só está com o microfone. Vamos voltar aqui na tela. Olha lá. Movimento de contar dinheiro com as mãos. Tem muito idoso que tem esse movimento. O que é esse movimento aqui, ó? Olha em mim de novo. Olha minha mão. Muito idoso fica assim com a mão, ó. Já viram isso? Parece que está contando dinheiro. Ó, a minha mão. Minha avó tinha isso. Ela ficava assim, ó, conversava com as pessoas com a mão assim, ó, parece que ela está contando dinheiro. Isso é uma característica também do Parkinson. O que mais, professor? Vamos lá. Ó, rigidez e tremor da cabeça. Tá? É quando a minha cabeça ela fica muito ou rígida, dura, não vou mostrar aqui agora não. Ela fica muito dura, não consegue movimentar, ou ela fica trêmula. Olha agora aí, eu vou mostrar para vocês. Imagina eu conversando com vocês assim, ó. Então, né, pessoal? A aula de hoje a gente vai aprender sobre Parkinson. Como é que a minha cabeça está para lá e para cá? Tem gente que tem essa característica. Isso é Parkinson. Também é Parkinson. Tá? Ei, mas nossa, a gente que é professor, a gente tem que se desdobrar. Porque na sala de aula era muito mais fácil explicar isso. Mas como eu só estou aqui em casa, então... Vamos lá. Vamos ver mais coisa aqui. Aqui embaixo. Marcha embaralhada. Com passos curtos. Como é que eu vou mostrar isso para vocês? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver uma posição que eu posso colocar minha câmera aqui. Vou tirar. Bom, todo mundo está me vendo aqui, né? Muito bem. Vou mostrar meu pé aqui. Ó. Todo mundo vê meu pezinho bonitinho, não tá? Olha lá. Quando eu começo a andar assim, ó. Já viram? Idoso andando assim, ó. Passinho pequenininho. Não é passo que a gente dá passo. Né? Não, o idoso ele anda assim, ó. Passinho pequeno, passinho pequeno. A mãozinha. A mãozinha. Aqui, ó. É engraçado ver isso, mas isso acontece. Isso o Parkinson também vai apresentar como sintoma. Estou até suando aqui, gente. Vou colocar meu fone de ouvido de novo aqui, bonitão. Só escrever aqui. Né? O Robson também entrou. Robson, a Daniela entrou. Muito bem. Entenderam, gente, mais ou menos aqui? Né? Deu para entender, né? Quando a gente estiver na sala presencial, a gente revisa se precisar. Tá? Vou compartilhar aqui de novo. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Esse senhorzinho nessa imagem, com algumas características. É a mão contando dinheiro, é a inclinação do tronco para frente, é um tremor da cabeça, é esses passinhos curtinhos.
Claro que isso não acontece de uma hora para outra. Isso vai acontecer ao longo do tempo. Quanto mais a doença vai se agravando, mais a pessoa vai apresentar características. Tá? Tratamento. Não tem cura. Tem um tratamento que ajuda na qualidade de vida. Existem medicamentos para Parkinson que a gente chama de anti-parkinsoniano, que ajuda na questão ali de... não vai parar de tremer, mas para não ter tanto desconforto assim para o paciente. Fisioterapia também ajuda bastante. Aí entra o profissional fisioterapeuta. Lembra a aula de equipe multidisciplinar? Pode ser que o fisioterapeuta, né, acompanhe o seu paciente e vocês dois trocam uma ideia de alguma atividade que você pode fazer. Tá? Psicoterapia, aqui é para a parte psicológica. Mas a pessoa ela é lúcida, né? Ela vai entender as coisas, então, assim, ela vai entender, tipo, melhorar a memorização, a melhorar a fala, tá? Mas com o tempo ela vai começar a perder isso. Então, a psicoterapia ajuda no início. Nutrição, uma nutrição adequada, tá? Por quê? Porque aí vão ser alimentos voltados à parte de saúde muscular. Saúde da parte do sistema nervoso. Nós temos alimentos que são voltados para as partes do corpo. Então, por exemplo, muita proteína ajuda muito a parte muscular. Tá? Vocês podem ver que quem faz academia toma muita proteína, come muito ovo, porque é proteína. E proteína vai tudo para dentro da célula do músculo. E nesse caso aí, o músculo fica mais forte, mais rígido. Tá? Então, nutrição adequada. Atividade física, aqui eu sempre falo toda aula. Toda aula eu coloco atividade física, qualquer doença. Porque aqui, gente, pode ser com Parkinson, Alzheimer, pode ser esquizofrênico, pode ser autista. Se conseguir fazer uma atividade física, isso ajuda o corpo e a mente, para dar aquela relaxada. Tá? Mas a atividade física é fundamental também. Nem que se for, por exemplo, com a outra parte do corpo que consegue apertar a mão, uma bolinha para ficar apertando a mão é ótimo. Já é um esforço que a pessoa está fazendo. Tá? Qual que é a finalidade? Melhorar essa qualidade de vida, eu acabei de falar. Não tem cura. Alzheimer não tem cura, Parkinson também não tem cura. Tá? Mas são características que vai que vocês um dia vão trabalhar com o paciente nisso, né? Nesse tipo aqui. E aí? Né? Como é que vocês vão fazer? E aí que entra o papel de vocês. Lembra? Toda doença tem uma característica do papel do cuidador. Primeiro, preparar aquela alimentação adequada, junto com o nutricionista, caso tenha. Só que é uma refeição, é uma alimentação de fácil deglutição. Cuidadores e cuidadoras, está trabalhando com alguém que tem Parkinson? Todo alimento que você for dar para essa pessoa tem que ser fácil de engolir. Corta menor, corta pequeno. Não vai dar um bife inteiro num prato. Corta em pequeno. Se possível, né, em porçõezinhas pequenas. Porque essa pessoa ela tem dificuldade também na deglutição, no engolir. Ela pode engasgar. Como é que você vai salvar uma vítima de engasgamento? Calma que já está chegando o primeiro socorros no curso. Vocês vão aprender a prestar primeiro socorros, tá? Mas preparar alimentos de fácil deglutição. Fácil, engolir fácil. Deglutir é engolir. Então, alimentos que engole fácil. Tá? Primeira coisa. O que mais? Adaptar a moradia. Gente, isso aqui é o seguinte. Vocês vão cuidar de alguém que tem Parkinson dentro de uma família, aí, de uma casa, e insistir para a pessoa da casa adaptar essa casa. Colocar corrimão no banheiro. Aí já força um pouco ter a segurança. Como é que uma pessoa com Parkinson que se desequilibra, cai, tem tremor, como é que ela vai andar num ambiente normal? Não tem jeito. Tá? Então, assim, tem que ter o corrimão, tem que ter as barras de apoio nas paredes. Tudo isso. Então, tentar adaptar o máximo possível essa moradia. Piso antiderrapante no banheiro, tá? Não deixar nada jogado no chão. Quina, protetor de quina. Vai que essa pessoa cai e senta a cabeça numa quina, ela morre. Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Manter cuidados com a higiene pessoal. Muitas vezes vocês vão ter que revisar a higiene pessoal do seu paciente. Será que escovou o dente bonitinho? Será que limpou, né, a parte lá de trás bonitinho? Pode ser que essa pessoa não consiga. Vocês vão ter que prestar esse tipo de serviço. Tá? Gente, isso aqui é papel de cuidador. Tá? Ah, eu não quero mais não, vou fazer enfermagem. É a mesma coisa. Tá? Enfermeiro também faz a mesma coisa que o cuidador faz. Certo?
Auxiliar com a fisioterapia, lembra? Vai que o fisioterapeuta tipo passa um exercício para fazer ao longo do dia, tal, tal, tal. Você vai auxiliar o fisioterapeuta nisso. Então, ô, Sr. José, vamos lá. O fisioterapeuta passou para o senhor fazer o quê? Dar uma volta na mesa, né? Vamos dar uma volta junto. Pega no braço dele e vai dar uma volta na mesa. Tá? O cuidador tem que estar disponível para isso também. Apoio emocional, aí vai de cada um de vocês. É o apoio que o cuidador tem que ter, aquele carinho emocional que vocês vão ter com o paciente de vocês. A gente tem um carinho emocional com muitas pessoas. Vocês têm amigos de confiança? Tem um carinho emocional. Às vezes acontece alguma coisa, você vai dar o ombro amigo para o amigo chorar. Vocês têm um carinho emocional com o filho de vocês? Com certeza. O filho está chorando, está triste, vocês vão lá. O que foi, filho? Não, vai ficar tudo bem. Vamos lá, vamos dar uma voltinha com o pai, vamos lá com a mãe. Tá. Paciente, a mesma coisa. Ele tem uma doença. Então vocês têm que dar o total apoio emocional para ele. Isso aqui eu acho que eu tinha que colocar em toda a aula também, né? Só para Parkinson não. Tá? Cuidados com a medicação. Por quê? Porque essa pessoa ela pode, você acha que ela vai tomar, e às vezes com o tremor ela deixa cair. Ela pode perder o medicamento. Tá? Então, assim, cuidados com a medicação acima de tudo. Pessoal, o papel do cuidador é imprescindível nessas características de doença. Tá? Então, assim, cada doença tem sua característica. Você tem que entender a doença para depois agir em cima dela. Vocês podem ver que o que está aqui é mais ou menos parecido com o Alzheimer. Mas alguns detalhes fazem diferença. Olha só. Uma alimentação de fácil deglutição. Então, já é para cortar os alimentos de forma pequena. Ajuda muito. Então, são detalhes que outros cuidadores não têm, porque não tem curso. Né? E aí está dando lá, às vezes, uma comida, está vendo que o paciente não está tendo uma nutrição adequada, pelo simples detalhe de que essa pessoa não cortou a comida para ele. Tá? Então, são coisas assim, ó, que os detalhes fazem a diferença. Botam isso na cabeça. Tá? E também criar uma rotina saudável para esse seu paciente. Eu já dei aquela aula de rotina para vocês. Ficou estipulado algumas rotinas que vocês fizeram, me mostraram. Mas a rotina é com a experiência que vocês vão ter. Vocês vão trabalhar com um paciente, daqui a pouco vai trabalhar com outro, daqui a pouco vai atender outro. Então, nesse caso aqui, criar uma rotina muito saudável faz bem. Tá? Vocês vão acostumar com aquela rotina. Vocês vão saber lidar com cada paciente que vocês tiverem. Tá bom? Bom, pessoal, deixa eu terminar aqui, né? Esse aqui é só uma revisão. Claro que eu gostaria muito que a nossa aula fosse presencial, porque a aula presencial a gente dá exemplo, a gente chama alguém da aula para participar, para fingir ser um paciente, para fingir ser um cuidado, mas dá para aprender também online. Tá? O livro tem aí como um suporte para vocês. Eu estou a todo momento para poder atender. Às vezes vocês mandam mensagem para mim, eu demoro a responder. É muito aluno, muito grupo, mas eu sempre vejo e respondo. Tá? Mas não desanimem, de forma alguma. Tá bom? Ó, eu vou estar pedindo aqui, quer ver? Eu vou colocar aqui no... Pedir para todos ativarem o som. Quem quiser ativar o som aí, para perguntar alguma coisa, toca na tela ativar som. Tá? Que vocês podem perguntar se quiser. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Ou todo mundo está com vergonha? Bruno, Eu? Pode falar. Quem está Bruno, perguntando? Oi. Andréia, Oi, André, pode falar. a semana passada eu perdi a aula, eu queria que você me passasse mais ou menos, assim, depois, em particular. Ah, não, fechou. Tá lá no YouTube? Eu não consegui entrar. Entendi. Não, André, pode ficar tranquilo, eu vou lá no YouTube, eu pego o link e te mando de novo. Tá. Tá? Eu te mando, você pode assistir a aula lá. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada. Meninada, não esqueçam de ligar o microfone. Tá? Vocês tocam na tela de vocês, vai ter um ícone lá, microfone lá embaixo. Toca no microfone, vai aparecer assim, ó, ativar microfone. Toca nesse ativar microfone. Tá? Não é só tocar no microfone. Você tem que tocar no microfone para aparecer a frase e tocar na frase. Porque senão vocês não vão me ouvir. Tá bom? E eu consigo ver aqui quando vocês não estão ouvindo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Bruno, obrigado pela aula. Eu que agradeço, André. Obrigado a vocês todos aí, tá? Tá, obrigado. Ó, a Andressa tá online, o Keiser, Gabriela, Daniela, Maria Aparecida, Frosina, Andréia, Ludmila, Maria Alzir, Gisele, Sueli, Luciene, Robson, Valdineia, Valdir. Ninguém mais tem alguma pergunta para fazer, não? Vocês só estão com vergonha, né? Falar nada não, viu? Então tá bom, deixa eu desativar aqui.
Vai. Eu sei. Meninada, desativei o áudio de vocês, tá? Estudem, leiam o livro, façam o formulário. Já vou mandar aqui 2 minutinhos para vocês o formulário, respondam, tá bom? Tem alguns formulários de alguns alunos aí que não responderam, mas depois eu mando tudo de uma vez. Quem responde tudo de uma vez e pronto, já tem a frequência do mês inteiro. Tá legal? Não desistam, vamos torcer para ir passar logo essa fase difícil que a gente está passando. Mas a gente vai se ver em breve, claro, vai se ver, vai ter aula presencial, vamos fazer umas aulas práticas aí. Tá? Com um jeitinho a gente vai se adaptando. Tá bom? Também não é bom para mim estar aqui em casa, eu queria estar na escola. Tá? Tem um pessoal aqui atrás da minha janela, aqui, ó, tem uma banca de pesponto aqui atrás, embaixo. Eu moro no apartamento, aqui em cima. Mas lá embaixo tem uma banca de pesponto, uma barulheira. Mas dá para fazer a aula normal. Tá bom? Leonardo, um grande abraço para vocês, um bom resto de semana, bom fim de semana. Não vão participar de balada clandestina, não, viu? Aparecendo na foto lá, é aluno do Bruno, olha lá, ó. Tá? Não vai fazer isso, não. Tá bom? Semana que vem a gente se fala novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no particular. Grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Beijo.